A pessoa que estiver interessada em participar, obrigado. E com o dublador no palco já, preparadinho. Opa, entusiasmado. Então, gente, vamos bater um papo bem bacana agora com o nosso dublador. E quanto ao Anime Quiz, foi isso. Obrigado, pessoal. Fala aí, galera de Joinville, beleza? Sou o Bruno Mello, eu sou dublador do Clement do Pokémon XY, eu faço o Kel do Pokémon filme também, de um dos últimos filmes, o Ezra Bridger de Star Wars Rebels, faço também o Mike, Power Ranger Samurai dos últimos, o Ranger Verde, faço o Elsword do game Elsword, faço mais um monte de coisa que eu vou usar na minha colinha aqui, porque minha memória é horrível. Miles Morales, do Ultimate Spider-Man. Faço todo do filme Os Descendentes, que está aí no ar na Disney. O Tom, que é mascote paralímpico dos Jogos Olímpicos, aí que está passando no Cartoon. Faço o Príncipe Philip no filme Malévola. Atores como Thomas Mann, H. Wolf, Nick Eversman, Noah Crawford e mais uma galera aí. E aí o pessoal me chamou para bater um papo com vocês, contar um pouco sobre como foi minha trajetória de dublador, explicar para a galera até da minha idade, os mais jovens que têm vontade de dublar, como que funciona, como que é a parada. E então assim, para começar, o que geralmente me perguntam é como eu comecei a dublar. Então quando eu tinha tipo uns 11, 12 anos assim, eu comecei a me interessar por dublagem, né? E eu fui atrás de ver desenho e anime e falei, quem que são esses caras que fazem essas vozes? Eu preciso descobrir, eu preciso ir atrás disso, porque esse negócio é muito legal. Aí eu descobri que pra você ser dublador, você tem que ser ator. Aí é uma coisa que você trava assim, fala, meu, e agora? Eu tenho que ser ator pra fazer esse negócio? Pô, como é que eu vou ser ator? Tá, curso de teatro? Pô, curso de teatro é caro pra caramba, meus pais não têm como pagar esse negócio pra mim. Aí eu comecei a caçar na internet, fuçar na internet atrás de oficina de teatro, tudo que eu conseguisse para poder começar a aprender alguma coisa sobre interpretação, porque não adianta chegar no estúdio também e não saber nada, né? Chegar lá e só querer ler as palavrinhas do texto e jogar lá na boca. Aí eu consegui umas oficinas, comecei a fazer teatro, entrei para uma companhia de teatro, fiquei um tempinho e aí eu fui para alguns estúdios, né, me apresentar. E na época, alguns estúdios ofereciam um esquema que a gente chama de estágio, que você chega lá, conversa com o diretor de dublagem, senta do lado dele lá e fica assistindo os dubladores trabalhando. E eu fiquei assim, tipo, um tempo fazendo isso. Ia lá, direto, sempre que podia, para assistir os dubladores trabalhando e tudo mais. Até que um dia um cara virou pra mim e falou assim, seguinte, vou te colocar pra fazer um negocinho. O que você acha? Travei assim, falei, eu vou dublar? Sério? Falei assim, não, vamos dublar, vamos botar você fazer um negócio e tal, mais tarde, se chegar aí umas 6 horas, a gente vai fazer. Aí, cara, entrei, comecei a ficar nervoso, eu suava, tremia que nem um louco. Gravei e, tipo, foi a minha maior realização, assim, da vida, pegar o comprovantezinho, assim, depois de ter trabalhado, eles entregam um papelzinho com o nome do filme e tal, agora já nem me lembro mais qual era. E tipo, chegar em casa se negando aquele negócio, tava um monte de moldurar o negócio, colocar na parede assim e tal. E aí eu comecei a trabalhar. Lógico que no começo não é fácil, porque, primeiro, as pessoas têm que te conhecer para te escalar, para te colocar para fazer as coisas. Então você tem que fazer muito social, vai num estúdio, vai no outro, bate um papo, toma um café, se apresenta para pessoas novas, isso é uma evolução constante. Aí eu comecei a aparecer mais nos lugares, as pessoas começaram a me ver e aí eu comecei a trabalhar. Mas demorou um tempo, pelo menos 1 ano, quase 2, para eu aumentar o meu volume de trabalho, para que quase todo dia eu estivesse no estúdio. Hoje eu já trabalho todos os dias em praticamente todas as casas de São Paulo. Como eu falei para você, tem muito trabalho, você acaba não lembrando as coisas que você fez, porque às vezes você está em 5, 6 estúdios no mesmo dia, fazendo coisas diferentes. Faz muito reality da Discovery, você faz muito longa-metragem, série, tipo Under the Dome, que é uma série também que eu dublei, outras séries, The Humans, que é uma série nova também muito legal. Tem bastante coisa, Red Band Society,
séries a rodo. Então o trabalho sempre vem aparecendo, você acaba fazendo mais. Outra coisa que o pessoal pergunta tipo, que idade você tem que ter para começar a dublar? Cara, dublar exatamente não tem idade. O que acontece é que em São Paulo você tem uma regra que está definido que você precisa ter o registro de ator, né? Até 18 anos completos você tem que ter o registro de ator para trabalhar. E no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é aos 16. Mas se é uma criança, porque a gente precisa de voz de criança, criança também está no filme, né? Você precisa colocar ela lá. Aprendeu a ler, a criança tem desenvoltura, faz um curso de dublagem, putz, deu sorte, a criança vai e manda ver. Então, criança de 6, 7 anos às vezes começa a dublar, 8 e vai. Então não tem limite, nem para começar, assim, cedo, e nem, tipo, se você já for velhinho, tiozinho lá, você resolve fazer um curso de teatro, resolve dublar, você pode. E tem no registro em mão, você pode dublar à vontade. O pessoal sempre fala também de como me escolheram para fazer o Clement do Pokémon XY. E a Márcia Regina, que é a dubladora da Misty do Pokémon, né, a galera deve conhecer, ela que escalou os testes, né, ela que chamou os atores para fazerem o teste. Então, como funciona um teste? Eles selecionam uma cena de algum episódio da série, colocam para você dublar, e aí chamam 1, 2, 3 atores para fazer aquele teste, e os 3 atores vão fazer aquela mesma cena, mandam para o cliente, né, que é o distribuidor da peça audiovisual lá. O cliente avalia e escolhe quem que ele quer. E aí foi assim, no meu caso foi esse, eu cheguei tipo, super desencanado, porque eu não sabia o que era. E pra dublar é assim, você chega na hora e descobre, né? Você chega no estúdio, o cara fala assim, ó, a gente vai fazer o filme tal, o desenho tal, você é o fulano na página 5, passando. Então ele passa a cena pra você assiste na hora, você descobre quem que é aquele cara, passa mais uma vez pra você meio que ensaiar a fala, e na terceira você grava, né? A gente grava também, explicar pra vocês, o molde é o anel. Cada anel tem um trechinho de 20 segundos. Isso é usado para passar para a gente poder assistir, né, a cena mais curta, você não vê o filme inteiro, você só vê as partes que você entra, os anéis que você entra. E também para efeito de remuneração, que o dublador recebe por hora, e ele recebe a cada 20 anéis é 1 hora paga para o dublador. Então eu cheguei lá para fazer 5 anéis do personagem, e aí eu vi aquele moleque tipo, todo tímido, mas meio espivitado, nerd, inteligente. E eu falei assim, cara, minha voz normal não vai vestir. Aí eu comecei a ir pra um negocinho mais agudo, eu falei assim, putz, Márcio, você pode gravar. Aí foi aí que surgiu, tipo... O futuro chegou graças à ciência! Aparato Clement tipo ligar! Ash, eu estava planejando isso desde o começo. Imaginei que encontraríamos uma situação precisamente como essa. Este meu incrível aparato 2.03000. Ele corta, pica, faz bolo, faz o que você quiser. Só não resolve o meu problema. E aí o aparelho explode, causa uma confusão bizarra, e aí ele se ferra, e depois todo episódio ele tenta fazer alguma coisa. No original, lógico, ele não tem essa coisa meio Polishop, né? De falar, oferecendo o produto. Mas, cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, eu preciso botar esse negócio. Eu preciso colocar ele falando Polishop, vai ficar muito divertido, muito engraçado. E aí virou bordãozinho, a gente fez no teste, o cliente aprovou, curtiu, veio no primeiro episódio, a gente mandou e aí virou bordão. Toda vez que faz uma invenção nova, vem o Polishop para falar e apresentar o produto maravilhoso que ele faz, aquela coisa incrível. E você fica com vontade de ter uma parede dele que arrebenta e não funciona nunca, que é o que também acontece com a Polishop. Mas voltando aqui pra fazer merchandising, fica à vontade, cara. Eu vou pegar a cadeira, Fica à vontade, trouxe pra ti ali, na verdade. Tô velho. Mentira. Então, e aí vieram outras coisas também, nesse meio tempo, eu fiz um filme que fez um puta sucesso, assim, eu não imaginava que fosse fazer sucesso, chama Deus Não Está Morto, que é um filme que tem até o ator que fez o Hércules, né, naquela série que passava na Record, e, cara, fez um sucesso estrondoso que eu nunca imaginei que fosse fazer. Teve uma Malévola também, que eu fiz o Príncipe Philip, né, o príncipe que não acorda, a Bela Adormecida, uma coisa meio bizarra, né? Tinha visto uma coisa na minha vida, mas tudo bem. E fiz mais um monte de trabalhos e se alguém tiver alguma pergunta, acho que vai ficar mais fácil de eu ser direto, assim. Se quiser fazer alguma coisa.
Que tipo mais de trabalhos tu fez assim na televisão? Só um pouquinho, peraí, pode falar no microfone aqui direto? Só com o microfone. Que tipos de trabalho tu fez na televisão, tipo assim, no cinema? Então, isso relacionado à dublagem, no caso, acredito que você tenha falado isso. Isso. Eu fiz pra TV, agora no ar, deve estar passando Graceland, que é uma série que passa na Globo. Missing, Busca Alucinante, também passou na Globo, há algum tempo atrás. Pra TV aberta, deve ter mais alguma outra série que eu não estou me lembrando agora. Para cinema, eu fiz um filme também recente chamado A Forca, estava no cinema. Um outro que chama Corrente do Mal, também para o cinema, estava no ar. Fiz um filme muito legal com aquele ator que fez Cidade de Papel, acho que é isso, e chama Ashby, vai estrear logo menos. O filme é muito, muito legal, quem tiver a oportunidade de ver, assista, é divertido pra caramba. Tem mais um monte, assim, que a memória não vai me deixar lembrar agora, assim. Mais alguém? Assim, antes de passar para outra pessoa, eu queria fazer uma pergunta também. Diga. Como foi o teu trabalho dublando o Elsword? O Elsword, pode crer. É um trabalho diferente, né? Porque o game não é bem dublagem, a gente não chama de dublagem, a gente chama de localização. Porque você não tem uma boca para seguir na tela, né? Eles fazem a sincronização meio que do vídeo, que não mexe a boca depois. Então, como eles mandam? Eles mandam em lotes de arquivo. Você tem um original, que eles vão colocar na tela para você ver, a wave passando, né? A wave é aquele rabisquinho do som, eles vão te mostrar no computador. E aí você escuta e com o texto traduzido, você ouve o coreano lá falar, tipo, sei lá, aí você vem, Lâmina do Rei! Em seguida, para poder fazer mais ou menos o mesmo timing, né? Mas o que eu mais gostei de trabalhar para a Level nesse jogo foi do suporte que eles dão. Porque no estúdio não fica só tipo eu e o diretor, vai uma galera, e assim, não só da Level Up, que é a empresa que trouxe o jogo para o Brasil, mas eles convidam um grupo de fãs do jogo para te passar o briefing do personagem, né? Como o que ele faz, como ele age, o que cada fala vai ser usada para que situação. Então, às vezes, tipo, você faz achando que é um golpe de ataque, mas na verdade não é um golpe de ataque. Ele está usando isso como uma ofensa. Então, eles vão te dando os caminhos, e isso é super legal. É um trabalho diferente, é um pouquinho mais difícil, eu acho, porque você tem que acabar criando as coisas, né? Você não tem muita referência de vídeo para seguir, como eu falei, as expressões, né? Então, e o coreano não te dá muito pelo áudio a inflexão que você tem que ter. Então é um pouquinho mais difícil, mas é tão divertido quanto. É muito legal fazer game. O Elsword lá, para quem no caso não conhecia. O Elsword. Esse é uma das agora eu me esqueci, das classes dele. Isso, exatamente. Uma das classes dele. Mais alguém? Quantos e quais foram os animes que você dublou? Cara, anime. Eu dublei Naruto há muito tempo. Eu fiz o Mizuki quando era criança. Fiz algumas outras participações que eu não me lembro agora. Já faz bastante tempo. Fiz participações no Bleach, mas coisa pequena também. Fiz Pokémon, né, como eu falei. Na verdade, Pokémon tem até uma outra história engraçada. Logo um pouco depois que eu comecei a dublar, tinha um líder de ginásio, quem assiste Pokémon, não sei, vai lembrar, chama Chili, né, um cabelinho vermelho. E quem fazia o personagem era um amigo meu, Matheus Moreira. E ele tinha ido viajar, ele foi para Londres, né? E assim, ele não avisou o estúdio, assim, tal, no caso que fazia, e eles precisaram gravar urgente um bloco para entregar. E aí, eu gravei um bloco e depois eles conseguiram entrar em contato com ele foi lá e gravou. Só que em vez de eles colocarem só o dele no ar, foi assim, o episódio 5 com a voz dele, o episódio 6 com a minha voz, o episódio 7 volta com a voz dele. Então, já foi uma baguncinha engraçada. Aí passou algum tempo, eu fiz o teste para fazer o Keldor no Pokémon filme, né? Os Espadas da Justiça.
gravei e depois veio o XY agora com o Clement, né, que a gente ainda está gravando. Na verdade, a gente acabou de gravar a temporada agora, faz pouco menos de 15 dias que a gente estava gravando ainda. Eu acho que... Aí teve um outro anime, mas foi um longa, Hoshi o Kodomo, acho que esse é o nome do longa, que é muito legal, fala sobre um outro universo, uma terra chamada Agatha, com espíritos que tomam conta. Putz, é muito, muito, muito legal. Eu fiz o Shin nesse longa. Deve ter tido outros também, agora não me lembro, assim, minha memória é bem ruinzinha mesmo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui, ó. Qual filme ou anime que você dublou que mais fez sucesso? Filme ou anime que eu dublei que mais fez sucesso? Eu acho que o Pokémon é um dos que mais faz sucesso, porque não é só o que eu dublei, mas são acho que 18 anos de série, entendeu? Então é um anime que já faz sucesso por si só. Mas é o que o pessoal mais veio assim, tipo, atrás e falar, nossa, eu vi, que legal. Outro também foi que até um personagem pequeno de representatividade no filme, mas foi o Descendentes, esse que está passando na Disney agora, né? O Doug, que ele é o filho do Dunga. E o outro foi Malévola também, que foi pro cinema, que também fez um sucessinho. Foram esses aí. Olá. Oi, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta para você, né? Você é profissional da voz, como nós professores, né? Sim. Então, ouvindo a sua voz, eu, na condição de professora de língua portuguesa, sou muito atenta ao tom e ao timbre, né? Sim. E você tem uma voz muito gostosa de se ouvir falando. Obrigado. Né? Isso, né? Então, a pergunta é a seguinte, né? Você trabalha com tom, de repente você está no timbre altíssimo, volta então essa variação de tons e de timbres. Você tem apoio de fono, como é que você conduz a sua voz? Porque nós sabemos que num tempo breve pode dar problemas nas pregas vocais. A pergunta é, como você cuida ou trabalha a sua voz? É uma pergunta legal isso aí. Obrigada. Na verdade, assim, eu tenho colegas, inclusive, que já tiveram que operar as pregas vocais por conta de assim, não é mal cuidado, mas é um pouco de desleixo, porque você fica muito tempo dentro do estúdio e às vezes você está fazendo, por exemplo, a gente gravou um filme de zumbi semana passada. Imagina o que é você estar no meio de um apocalipse zumbi, gritando que nem um louco, sabe, se esgoelando, aí você sai dali, você acabou o filme, você vai para um outro estúdio, aí você grava um filme de terremoto, aí você grita mais um pouco, aí chega no final da noite e já não tem mais voz. E eu tenho problema de respiração, com minha sinusite estralando assim, porque aqui está muito quente, então eu estou dormindo de ar-condicionado todos os dias, e eu sei o quanto isso é ruim. Eu tive uma época que eu tinha um acompanhamento de uma fono, ultimamente eu não tenho conseguido ir, mas por falta de tempo mesmo. O que eu faço é recorrentemente ir ao otorrino para poder fazer alguns exames, ver como é que está tudo, se precisa fazer alguma coisa, tomar algum remédio para diminuir os problemas alérgicos, pelo menos, que prejudicam também, acaba causando inflamação, você fica rouco facilmente. E tento fazer aquecimento em casa mesmo, tipo, fazer aquele... O pessoal acha... os exercícios de aquecimento e de dicção. Não é sempre, mas você sente uma coisinha, eu já vou lá e falo, acho que eu vou fazer um pouquinho hoje, porque, né, vai que dá algum problema. Eu não posso ficar sem trabalhar, né? É meu instrumento de trabalho. Então, esses são mais ou menos os cuidados que eu tento ter. Mas, deveria ter mais. Vale a dica. Mais alguém? Então, assim, qual a principal diferença entre dublar uma animação e um filme real? Uma animação e um filme real. Vamos lá. Cara, é assim, no desenho a gente acaba tendo um pouco mais, dependendo de quem é o cliente, de liberdade. Porque você pega um personagem que ele é, digamos, caricato. Eu posso fazer uma voz assim e vai ficar legal dele. Ou eu posso fazer uma voz assim, também pode ficar bom.
Agora, se eu pego um personagem, um moleque num filme, eu não tenho muito como fugir. Tem que ser a minha voz para ele. E a interpretação tem que ser o que casa com as expressões. A nossa expressão, né, do ser humano mesmo, ela é muito marcada. Então toda a tua inflexão, todo o teu trabalho de interpretação tem que ser direcionado a encaixar perfeitamente na boca. Por isso que às vezes a gente vê umas dublagens tipo que não são do Brasil, às vezes tem dublagem feita em Miami, tem dublagem feita em alguns outros lugares do Brasil que estão abrindo agora que não tem estrutura, não tem profissionais adequados. É aquela coisa que você tá passando assim a TV e você escuta aquele negócio, nossa, que é isso? Aquela pessoa falando tudo assim, aquela dublagem horrorosa. E aí isso até queima o nosso filme, né? Que o pessoal fala, nossa, dublagem é horrível, nunca vou ver filme dublado porque é tudo cantado, uma coisa que é estranha e ninguém fala assim, né? No desenho, como eu disse, você pode até fazer isso, dependendo do desenho que for, se o personagem se couber isso pro personagem, que vai ficar bom. Então, no desenho você tem mais liberdade de criação. Num longa-metragem, num live action, você não tem essa liberdade. Você tem que ser fiel ao que o cara tá passando ali. Porque quanto mais você vestir aquele personagem, mais vai passar a naturalidade. E um filme bem dublado é aquele filme que ninguém percebe que tá dublado. Você não sai falando que tava bem dublado ou mal dublado. Você assistiu o filme tranquilo. Você nem reparou quem tava dublando, nada. Esse é o filme bem dublado. Então a gente tem que se preocupar sempre em ter isso em mente, de tipo, seja natural, seja o mais próximo da realidade possível. Beleza? Mais alguém? Quem escreve os diálogos? Cadê o Zé? Os diálogos dublados. Os diálogos. Então, quando o estúdio recebe o filme, ele vem com lógico, o filme mesmo, né, o vídeo, e vem com um roteiro em inglês. Esse filme ele é mandado para os tradutores, os estúdios, cada estúdio tem seu núcleo de tradutores, né? E o tradutor em casa assiste esse filme e vai traduzindo fala a fala. Então quando você recebe no estúdio, muita gente acha que a gente tem que saber inglês, espanhol, árabe, japonês, mandarim, fluente. Não, imagina, tem que ser poliglota para dublar. Não, a gente recebe o texto já traduzido, né? Então você chega lá na hora para fazer, você já está com a tua tradução, que pode estar boa ou não. Acontece, muitas vezes a gente pega algumas traduções que estão ruins, às vezes o cara, ou por descaso mesmo, ou porque não teve tempo de traduzir como deveria, ele joga tudo no Google Translator lá e vem aquela coisa tipo ao pé da letra. Aí você imagina, algumas coisas são impossíveis, incabíveis de você colocar. Por isso que também vale dizer, uma coisa que a pessoa fala assim, mas a dublagem foge do original. A dublagem não foi feita para ser original. A dublagem não foi feita para ser ao pé da letra do que se traduz. A dublagem é uma versão brasileira. Ela é feita para ser uma adaptação do original. Não tem como você colocar um diálogo em japonês, por exemplo. O cara fala, e nisso aí ele falou, oi, bom dia, meu nome é Bruno, eu vim aqui dar uma palestra para vocês, eu queria que vocês ficassem à vontade, conversassem comigo. Como que eu vou pôr isso em... Não tem condição. Ou ao contrário, às vezes o cara fala... Isso aí foi. E aí? Como é que fala? Não dá. Então assim, a tradução é feita por um tradutor. Chegando no estúdio, o dublador e o diretor trabalham em conjunto para fazer a melhor adaptação, o que mais vai encaixar naquele momento pro seu personagem, né? Então é dessa forma que funciona, beleza? Tipo, se tem um dublador que ele dubla um personagem por muito tempo, aí a série acaba e ele vai dublar um outro filme. Certo. Daí você falou que a pessoa nem percebe a dublagem porque a dublagem foi boa. Certo. Mas se a voz dele é marcante por aquele personagem, a pessoa vai ver só o personagem nesse novo filme que ele dublou. Isso não atrapalha? Eu não entendi muito bem. Você diz assim, do mesmo dublador dublar outro ator que... Por exemplo, o dublador do Goku que fez certo. o Edward. Aí a pessoa vai assistir e ela vai falar... é a voz do Goku. É, digamos assim,
a gente tem um núcleo pequeno de dubladores. Né? Hoje em dia a gente deve ter mais de 400. Mas acaba que os melhores trabalham muito. E trabalham em coisas grandes. Ele não vai parar ele não vai se aposentar agora só porque ele fez o Goku. E aí, tipo, putz, agora não posso fazer mais ninguém. Porque todo mundo vai assistir alguma coisa e vai falar que eu sou o Goku. Oi, eu sou o Goku. Imagina. Né? Então, eu acho assim, muita gente, quem tem um ouvido acostumado, principalmente a gente que gosta de animação, que não só anime, mas animação no geral, cartoons, etc., acaba se familiarizando com a voz. Mas, cara, se eu falar pra minha mãe assistir o filme, assistir Dragon Ball, ela nunca vai saber que o Goku e o Edward são a mesma pessoa. Minha mãe não sabe quem sou eu quando tá passando o filme. Eu falo assim, mulher, eu falo com você o dia inteiro. Eu tô assistindo o filme lá na sala, assim, nossa, que filme legal, né? Acabou o filme, eu falo assim, mãe, você sabe quem tava dublando? Não, eu. Nossa, é tão diferente. Eu falei, não é diferente. Mas, poxa, tá bom, ok. Então assim, eu não acho que atrapalha. Quem tem familiaridade com a voz acaba reconhecendo. Mas se estiver bem dublado, se estiver casadinho, bonitinho, como geralmente é o caso, você acaba desligando, você assiste o filme numa boa. O que te incomoda é quando tá mal feito, quando tá mal interpretado, mal sincronizado, aquela boca que você vê bater e o som vem depois, ou ao contrário, ou no meio da fala tá tudo fora de sincronismo, mas aquilo te irrita, você fala assim, nossa, não dá pra assistir desse jeito, muda de canal, ou sai da sala de cinema e pede seu dinheiro de volta. Isso incomoda, mas acho que dublar o mesmo personagem não, ou outro personagem não, acho que até é legal porque as pessoas têm a oportunidade de ver mudar o padrão, né? Porque o Goku é de um jeito, todo animado e tal, ele faz uma coisa. O Edward já é um cara mais morto. Tá morto. É um cara morto e tal. O Bob Esponja, pô, ele também que faz, né? Alguém que não conhece saberia que o Bob Esponja é o Goku? Nunca. Acho que é isso. Mais alguém? Alguém? Boa tarde. Beleza? Cara, tem gente que não gosta de ver anime dublado porque falam que eles cortam as palavras obscenas, que no caso é do lado. O que tu pode me dizer sobre isso, cara? Vou te dizer que primeiro eu vou conversar com você na saída, você que não assiste dublado. A gente vai se resolver. Mas não, na real assim, realmente existe uma censura por parte, não do dublador, tá? Juro pra vocês que eu adoro falar palavrão. Quando eu posso encher a boca pra falar um palavrão na tela, putz, é demais. Mas, o distribuidor, a própria pessoa que manda o trabalho pra gente, manda uma lista de palavras que você não pode falar. Então, imagina, o Naruto, quando ele vai para os Estados Unidos, ele já é picotado. Todo mundo sabe que eles tiram as cenas mais fortes. Quando acho que a Viz Media, que faz a distribuição dele no Brasil, manda pra gente, ela já manda uma lista de tipo, você não pode falar bunda, você não pode falar peito, você não pode falar caramba. Então, cabe a gente a fazer o quê? Adaptar de uma forma que a gente consiga expressar a ideia sem colocar o que eles não querem que coloque. Claro, pra gente seria muito mais legal você falar tudo que tá ali. Lógico, todo mundo quer ouvir o que o original falou. Até porque, na minha opinião, a minha opinião, Bruno, não faz sentido você ter uma coisa construída, falada com palavrões e você passar uma coisa aqui distorcida, não é a realidade, sabe? Mas, por exemplo, a Globo adora, a Globo gosta que você elimine os palavrões. Por quê? Eles passam muitos filmes que são voltados para, sei lá, maiores de 18, num horário que, pela classificação indicativa lá, não deveria. Então, filmes para maiores de 16 acabam ficando livre. Tipo, alguém já assistiu Superbad? Então, o filme foi redublado para Globo só para tirar os palavrões, porque no original, nossa, só fala besteira. Então, assim, infelizmente, a gente tem que conviver com a censura dos distribuidores. Eu não sei se é uma coisa que veio da época da ditadura, que está incrustada na cabeça deles, que eles não podem estimular a falar palavrão, mas existem alguns casos onde a gente consegue colocar do jeito
do jeito que deveria ser. Eu mesmo tenho feito algumas séries, tinha uma série que eu dublei há pouco tempo atrás, chama Shameless, que eu fazia o mesmo ator que faz o Coringa no Gotham agora. Eu fiz ele e a gente falava muito palavrão, muito, muito, muito. A série é muito legal, quem tiver a oportunidade de assistir dublada, Shameless, tá bem versão brasileira, supimpa. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, assim. Eu tenho, pra falar a verdade, 2 perguntas. Tá, vai, manda. Primeiro. Eu queria saber como você é dublador há bastante tempo, qual é a emoção sempre que tu vai ter um papel novo, a cada episódio que tu vai fazer, por exemplo, de série, ou Pokémon mesmo, o Clement, a emoção que tu sente de ter conseguido um papel assim, dublar ele. Sempre que você ganha um personagem, pelo menos para mim, tá? Vou falar por mim, não posso falar por todo mundo. De um teste é muito legal. Primeiro porque você sente aquela alegria da conquista, né? Caramba, meu trabalho foi bom e o cara me escolheu para fazer. Já é um muito orgulho assim para você. E quando é uma série que você assistiu quando você era pequeno, por exemplo, Power Rangers, quando eu ganhei o teste, cara, eu dava pulos de alegria no estúdio, eu parecia uma criança de 5 anos de idade. E, eu já tava com 20, né? 19, 20 anos, pô. Mas era uma coisa que mexia com o meu emocional, eu queria muito fazer. Como Pokémon também. Eu confesso que as últimas temporadas eu não tive tempo de acompanhar, não acompanhei. Mas as primeiras, lá em 99, 2000, eu assistia pra caramba. Então é muito assim, é uma mistura de nostalgia com diversão. E dependendo de quem tá dirigindo também, é um trabalho recíproco. Então você se diverte fazendo, é gostoso pra caramba. A sensação de ganhar personagens novos, ou de você fazer alguma série que te desperta uma paixãozinha, digamos assim, é muito boa, é sensacional. E a outra? Eu queria saber, é porque a minha irmã disse que além de tudo, dublar o Clement em Pokémon, você também fazia um Pokémon, um som de Pokémon. Isso, exatamente. Eu fiz o Kel do Espada da Justiça no filme do Contra Kyurem, que na minha cabeça, acho que não é tão diferente a voz do Clement, mas o Clement é mais na cabeça e ele era mais docinho, né? Ele era tipo assim... Kyurem, nós não podemos fazer isso. Nós temos que resolver os nossos problemas conversando. Ah, você não vai? Então eu vou te enfrentar até a morte. Uma coisa assim, ele era mais docinho que o Clement. Próximo. Fala aí. Eu queria saber, senhora, eu já dublou jogo de videogame, tipo, que vem em inglês, eu tô aqui no jogo já depois em português. Sim. Já fez algum jogo, tipo, aquele Undercard, como vários jogos que tá vindo em português. Sim. Então, eu não fiz, na verdade, nenhum desses jogos que estão sendo localizados agora, até porque não está sendo feito em estúdio de dublagem. Alguns trabalhos de games eletrônicos estão sendo feitos em outros estúdios que fazem mais locução, peças publicitárias. Então eles até trabalham com elencos alternativos, como algumas pessoas perceberam. Mortal Kombat, que teve a nossa querida Peach, que fez um trabalho maravilhoso. O Roger também, que fez um trabalho lindo. Todo mundo que jogou deve ter gostado, que viu o vídeo. E agora Star Wars, que foi para Porto Alegre. Isso também é uma coisa engraçada. Eu faço Star Wars, a animação que passa no Disney XD, né, Star Wars Rebels. E a Disney, ela tem um cuidado absurdo com tudo que é veiculado a ver com Star Wars. Eles não deixam passar nada. Tanto que quando a gente está até gravando, o nome assim, na tabela que marca o nome dos dubladores, vem um outro nome, ninguém nem sabe que a gente está fazendo Star Wars, né? De tão secreto que é. E até quando você vai fazer alguma correção de alguma fala que deu errado, alguma coisa assim, eles não podem nem mandar para o estúdio que você esteja, que geralmente é o que eles fazem, manda pela internet, você grava a fala em qualquer estúdio e depois devolve, porque a Disney não permite, existe um contrato de sigilo. E eles tomam muito cuidado para manter as vozes originais. A gente grava aqui em São Paulo, lá em São Paulo, o Star Wars, a animação, mas os longas foram gravados no Rio. Então, todo personagem que já apareceu
na série clássica do Star Wars, é mandado pro Rio para ser feito lá. Por exemplo, Darth Vader é feito no Rio, pelo Padua, continua sendo feito por ele. E alguns outros personagens que já apareceram anteriormente continuam sendo feitos. Eu achei muito estranho o game ter ido para Porto Alegre, ter sido feito lá por outras pessoas, né? Me estranhou muito. Mas, sei lá, eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Quando eu tiver, eu vou ficar muito feliz. Voltando no que ele perguntou antes ali, que é tu assiste primeiro no anime em japonês e depois assiste em português, é muito estranho tu assistir em português. Eu acho que um pouco é porque a voz do desenho, quando é dublada, ela é bem forçada pra ser um tom bem mais infantil. Por que fazem isso com todos os desenhos, assim? Eu acho que primeiro entra uma questão de costume. Eu falo por mim porque eu estava conversando até agora há pouco sobre The Big Bang Theory. O pessoal conhece a série, né? The Big Bang Theory. Eu comecei a assistir a série legendada. Eu não consigo ver dublado. Não consigo, mas isso pra mim é costume. Eu comecei a ver Supernatural dublado. Eu consigo ver Supernatural dublado e depois assistir, porque eu fui obrigado a assistir legendado porque não conseguia acompanhar a série dublada. Não dava pra esperar. Pô, tem tanta temporada saindo, eu vou esperar dublado pra assistir? Não. Assisti legendado, então eu consigo ver as duas versões. Quanto aos desenhos, existem, que nem eu te falei, são testes, né? No geral, eu falei agora há pouco, são testes. Então você faz uma voz caricata, se for aprovado, acaba sendo aquilo. No anime, eu acho até engraçado você dizer que é mais forçado. Eu acho a interpretação do japonês bem mais forçada. É tudo muito gritado. A gente quando tá dublando, tipo, o cara tá lá. Inani! E tipo, aqui no português é só um. O quê? É muito menor, aqui é tudo, tenta ser mais natural. Acho que os desenhos em si, desenhos mesmo, animações, estão cada vez mais infantis. Cartoons da vida, Disneys da vida, eles estão cada vez mais didáticos. Acaba que, por consequência, a dublagem tem que ser tão didática quanto para acompanhar. Mas acho que é mais nesse sentido. O dublador ele tenta se aproximar do que está na tela, na imagem. A gente tenta fugir um pouco do áudio. Então, na maioria das vezes, no japonês, se você comparar o japonês com o português, nunca vai dar certo. E no inglês com o português também não, porque a gente vai tentar casar. Eu, pelo menos, tento vestir o personagem na tela e não a voz, né? Então, questão de costume vai influenciar, questão de você gostar de dublagem ou não vai influenciar. Aí, N razões para você gostar ou não daquela coisinha. Legal? Alguém? Eu aqui. De novo. Cara, queria perguntar se quando tu recebe o personagem para fazer, o teu cliente, ele te diz como aquela voz tem que ser, ou tu que vai escolher, tu que vai adaptar a tua voz dele? Eu queria saber isso dele. Tá, existem duas formas de você fazer um personagem. A primeira, como eu falei, é um teste. Que o diretor que vai dirigir a série vai escalar um número de dubladores X para fazer aquele personagem numa cena curta, mandar pro distribuidor, né? Ele avaliar e escolher quem ele quer, ou a escalação direta do diretor. O diretor tem uma aval para escolher quem ele quer que faça e ele vai escolher aquela pessoa. Daí cabe ao diretor que assistiu a série ou recebeu o briefing do distribuidor de te dizer como é. Ele vai falar assim, ó, o Clement do Pokémon, ele é um garoto jovem, líder de um ginásio, mas ele é todo complexado porque ele é cientista, mas as invenções dele dão errado. Ao mesmo tempo, ele é muito preguiçoso, muito desleixado. Então, tenta vestir isso. E aí ele te passa essa ideia e você usa das suas habilidades para chegar o mais próximo daquilo que ele te propôs. O que pode acontecer é de você propor uma coisa, uma interpretação, o cara gostar, mas não ser exatamente a voz. Ele fala assim, olha, eu quero mais leve. Aí você sobe o tom. Olha, eu quero mais grave. Aí você desce o tom. Então, isso varia dependendo de diretor para diretor, depende de trabalho para trabalho, varia muito. Aqui. Opa, quase não chamou atenção. Eu queria te perguntar se já teve alguma produtora que te ofereceu um papel e tu recusou, ou por você ter que forçar muito a voz para chegar no tom do personagem, ou por questões de falta de tempo mesmo. Cara, questão de falta de tempo é um problema, realmente acontece.
Porque às vezes você se comprometeu com algum trabalho que já está marcado, você não tem como se disponibilizar e o estúdio também tem prazo para entregar, né? Então imagina, ele recebe o filme hoje, né? E ele tem que entregar o filme quarta-feira. Só que a minha agenda está cheia até quinta. Ele vai me ligar e eu vou falar, putz, infelizmente não tem horário, então ele vai acabar passando isso para frente. Acontece bastante de você perder alguns trabalhos por conta disso. E o que mais você quer falar? Não ter tempo, não conseguir fazer? Olha, de eu me recusar por não ter tempo, não, acho que nunca aconteceu de algum que eu quisesse fazer, porque, como eu disse, você só descobre o que você vai fazer quando você chega lá. Então, o que pode acontecer, por exemplo, quando eles ligam para passar um filme para cinema, eles ligam e falam, olha, é um filme para cinema. E o cinema, ele paga triplicado, então é muito gostoso de fazer. Você recebe 3 vezes. Aí você fica naquela situação, é um impasse, né? Você já tem um compromisso. Mesmo recebendo mais para fazer, você não pode desmarcar o compromisso que você já assumiu para poder fazer uma outra coisa. Mas no geral eu nunca sei o que eu estou perdendo, eu só sei que eu estou perdendo. Só um minutinho, vamos chegar aqui. Vou chegar para cima. Se você pudesse escolher um personagem de Senhor dos Anéis ou algum outro filme épico para dublagem, qual você escolheria? Para eu fazer? Sim. Se fosse Senhor dos Anéis, eu queria ser o Frodo. Porque o cara aparece do começo ao fim, fala pra caramba, putz, ia ser muito legal. Não, porque é um personagem legal. Agora, o meu sonho, que eu não pude realizar, infelizmente, foi dublar Harry Potter. Eu queria muito ter feito qualquer coisa em Harry Potter, eu sou muito fã. Então, acho que qualquer pontinha que eu tivesse feito, o aluno 3 que está caminhando ali atrás do Harry já ia ser suficiente para mim. Então acho que os filmes que mais me marcaram, assim, esses seriam o que eu gostaria muito de fazer. E qualquer personagem, em qualquer um dos filmes, em qualquer momento, teria sido legal de ter feito. O microfone ficou lá. Quanto tempo dura mais ou menos a dublagem de um filme? Tipo, 2 horas, assim? Quanto tempo demora para dublar todo ele? Varia também. Muita coisa aqui vocês vão ver que a gente trabalha com variações, nunca é nada muito exato, porque cada filme tem um número de personagens, cada personagem fala uma quantidade maior ou menor. Existem filmes que você tem 2 horas, um exemplo agora, eu tenho um filme para fazer essa semana que vem, que eu não sei o que é, mas eu sei que eu tenho 12 horas marcadas para gravar, 12 horas de gravação. O filme tem 2 horas e meia. Então são 12 horas de gravação só do meu personagem. Ainda tem os outros durante o filme. Então, e como já aconteceu de eu ser o protagonista do filme e ter só 2, 3 horas de gravação. Para um filme também com a mesma duração. Então depende de quantas falas tem o seu personagem, depende de quantos personagens tem no filme. No geral, em média, um filme costuma demorar 1 semana para ser feito. De 5 dias a 7 dias, assim, para entrar no estúdio, gravar protagonistas, coadjuvantes, personagens menores e ser mixado e devolvido para o cliente. Geralmente essa é a média, mas como eu disse, pode variar. Mais alguém? Vamos lá, meu Deus, tem que ir sempre para longe. corre, para lá, para cá. Ou joga o microfone, né? Se não acertar a cabeça, tá valendo. Opa, eu tenho uma dúvida. Qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer? Assim? Um dos que eu mais gostei de fazer, acho que foi uma série que chama Você Tem Que Ver Isso, passava na Nickelodeon, que era Noah Crawford, que eu já fazia ele de uma série que também chamava How to Rock, também na Nick. E era um programa que ele e o amigo dele apresentavam vídeos engraçados da internet e apresentavam pegadinhas, apresentavam cacetadas, videocacetadas, apresentavam um programa meio que como se fosse um videolog assim dos caras.
E era muito divertido porque a gente tinha um pouco de autonomia para fazer. Nesse programa eu imitava Scooby-Doo, fazia a voz do Darth Vader, imitava o Silvio Santos, imagina, eles passando na Nickelodeon. Então, acho que quando você tem autonomia para fazer, assim, do seu jeito, acaba que você acaba gostando mais do trabalho. Esse foi um dos que eu mais me identifiquei. Mas de trabalhos que eu gostei, tem uma penca, cara. Eu não saberia te dizer agora o mais querido, assim, o mais gostoso. Porque todos pra mim foram, a maioria deles pelo menos, foram divertidos de fazer. Antes de mais alguém fazer uma pergunta, eu queria fazer uma colocação. Tinha mencionado antes ali em respeito a Peach, né? Aquela dublagem que ela fez no Mortal Kombat. Seguinte, uma coisa que eu queria deixar em colocação é que foi feita entrevistas em respeito a isso, e ela é uma cantora, não uma dubladora. E como era um personagem assim, que deveria ter interpretação de voz, aparência, por causa da interpretação pessoal do personagem em si, ela acabou falando assim, não, eu sou uma cantora, me chamaram para fazer o segmento, aceitei o trabalho. O bacana da coisa é que assim, vocês dubladores têm todo um treinamento, têm todo um serviço para aquilo tudo e tal. Uma coisa que eu queria saber, quando te pedem, quando contaram assim, tem uma pessoa para fazer uma dublagem, certo? Simplesmente você faz os testes até conseguir, simplesmente sabe que você não, beleza, vou lá, faço uma voz, não deu, chama outra pessoa, como funciona? Para quando eles chamam para fazer um personagem, sabe, para fazer a seleção dele, como funcionaria isso? Tá, isso diz a respeito só de famosos, né? Primeiro eu queria deixar claro, gente, que eu não critico o que a Peach ou o Roger fizeram nos games, tá? Porque eles foram convidados a fazer pela Warner, pela EA Games, e eles fizeram um trabalho que eles foram convocados para fazer. Se eles estavam aptos ou não, quem tem que decidir isso é o próprio cliente, porque é o trabalho dele que vai ser vendido, certo? O trabalho dele que vai ser veiculado. Então, eles estavam dentro do que estava prometido. Se não alcançou o melhor, paciência. A Warner quis assim, ela não quis chamar um profissional para fazer. Ela chamou alguém que iria atrair público, ou não, mas ela achou que iria atrair público e por isso foi colocado. E eu acho que é uma coisa que não me incomoda. A gente chama os Star Talents, né? Os famosos, os globais, que vocês podem ver que ultimamente tem aparecido bastante global fazendo filme da Disney, filme para cinema. Por que eles estão fazendo esse tipo de coisa? Porque eles vendem. O que vai vender mais? Um filme dublado por Bruno Melo ou um filme dublado pelo Caio Castro? Óbvio que um filme dublado pelo Caio Castro com a foto dele vai vender muito mais. Talvez não para o público que deveria vender, que seria o público que é interessado no filme, mas a tiazinha que vê novela, a menina que é fãzinha louca pelo Caio Castro, isso vai agregar um grande volume de ingressos para eles. Então, é isso que eles sempre pensam, como faturar mais. Por isso que não fica moda. Eles estão lá para que o filme seja mais vendido. A minha imagem não vende o filme, a imagem dos caras vende. Então, eles até têm direito a ganhar mais, como eles ganham bem mais. Eles têm direito a fazer o trabalho se o distribuidor acha que deve. Então isso é critério deles. Enquanto a ser escolhido, quem escolhe mesmo é o distribuidor. O filme já chega para o diretor do estúdio, ó, fulano de tal, ciclano de tal, nem adianta escalar, não adianta fazer teste, quem vai fazer é o global X ou Y. Então é meio que isso que rola assim, em relação a famoso, na dublagem. Mais alguém? Aqui, ó. Em algumas dublagens, a voz feminina, ou ela é grave, né? Que dá a impressão que é um homem que está fazendo essa voz. Você alguma vez já fez dublagem em voz feminina? Segunda, a tua profissão hoje é só dublador? Terceira, você já está rico? Tá, a primeira me compromete, mas a minha voz era um pouco mais leve quando eu comecei a dublar. Aconteceu uma vez ou outra de estar dentro do estúdio, ter uma menininha passando, reagindo, ou falando alguma coisa fofinha, pequenininha. Pega um novato aí que tem essa voz levinha aí, bota ele pra fazer. Então eu já fiz, assim, coisinha pequena, lógico, não dá pra fazer um filme inteiro fazendo menina, né, porque ia ficar falso pra caramba. Mas já fiz. A segunda, você falou... Qual é a profissão hoje? Minha profissão é dublador, ator e locutor. Então eu faço peça publicitária, faço comercial, faço isso voltado para a parte de voz. E
quando surge algum trabalho, eu parei de fazer teatro há algum tempo, porque teatro não estava sendo muito lucrativo e ocupava uma boa parte do período, porque você tem que se dedicar a ensaios e tudo mais, então eu dei um stop nisso. Mas vira e mexe, eu faço teste para comercial, às vezes rola, às vezes não rola, mas eu sou ator, então o que rolar eu faço. A parte de dublagem é o que mais me segura, óbvio. Dublagem é no momento o que me sustenta. E não, eu não tô rico, dublagem não deixa ninguém rico. Se alguém tivesse ideia, pode tirar da caixola. Não vai dar certo. Obrigada. Nada. Pessoal, só pedir para fechar a porta lá, por favor, está ficando muito barulho. Só manter um pouquinho de silêncio, por favor. Uma última pergunta, então, alguém, por favor? Aqui na frente, só um momento. Beleza? Tipo de dublagem mais difícil? Você diz a língua ou o produto? Tem duas coisas que eu acho muito difíceis de se fazer. Todas as duas, na verdade, são dois idiomas. Desenho depende do desenho, porque tem desenho que a boca é muito bem feitinha e você tem que encaixar todas as sílabas. Por exemplo, Star Wars é um desenho que a boca mexe com a mesma naturalidade que um ser humano mexe. Então, eu acho muito difícil de fazer porque tem que encaixar bonitinho, senão vai ficar feio. Agora, quando é filme ou quando é uma produção live action, um ser humano em ação, dois idiomas são muito difíceis de se fazer. Português e outros idiomas latinos, porque as palavras são praticamente idênticas. Então, as tuas sílabas, os teus fonemas têm que bater na boca do cara naquele momento certinho. Diferente do inglês, que você consegue dar uma enganada no meio do caminho. Então, é muito difícil de fazer isso. E árabe. Árabe é uma língua absurda de difícil. Você não tem referência de pausa, você não tem referência como no inglês, que você sabe uma palavra ou outra, então você consegue se guiar por onde você está no texto. Então é muito, muito difícil. As duas coisas mais difíceis para se fazer: dublar português de Portugal, ou dublar português nosso para português, e outros idiomas latinos, mas em primeiro lugar português, e o outro o árabe. O árabe é punk. Galera, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado por... Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi um prazer estar dividindo as minhas experiências profissionais com vocês. Fiquei muito feliz de ter sido convidado aqui pelo evento, pelo Hanamate. Foi muito legal poder estar aqui na cidade. Vai ser sempre bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de voltar, porque o pessoal daqui é muito receptivo, vocês são muito gente fina. E é isso, eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Se alguém quiser trocar uma ideia comigo, tá correndo aí pelo evento, então a gente vai, bate um papo, tá no café. Tá? Muito obrigado, Bruno.